Muito boa noite, uma vez mais, aqui estamos nós para uma reflexão da Palavra de Deus, para esta reunião de oração que agora vamos começar entoando em louvor ao Senhor o hino número 109. E então, neste momento, nós vamos dirigir uma oração ao Senhor, implorando-lhe que venha ao nosso encontro para nos ajudar a esclarecer realmente o que é o poder da sua palavra. Oremos então. Nosso Deus que estás nos céus, santifica a nossa vida neste momento, a minha aqui e os meus irmãos, nas suas casas, para que a tua palavra possa encher os nossos corações de alegria e de felicidade em te conhecer, em estarmos aqui com confiança de que nos ouves e que tens alguma coisa para nos dizer esta noite, Senhor. Te agradecemos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início então à nossa reflexão sobre a palavra de Deus num livro que não ouço muitas vezes falar deste livro, nem nas igrejas, até nas nossas conversas, que é o livro de Tito. Mas esse livro tem coisas interessantes e tem aqui uma frase que todos nós devemos ouvi-la, lê-la e recebê-la com uma alegria profunda, porque faz uma afirmação que é muito importante para nós. Diz o apóstolo Paulo então, no livro de Tito, no capítulo 1 e no versículo, logo a partir do versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos.
O Senhor prometeu antes, esta esperança, o Senhor prometeu antes dos tempos eternos. O que quer dizer que o Senhor não pode mentir. A sua vivência conosco, com os teus filhos, muitas vezes a usar a linguagem da palavra de Deus numa linguagem que seja para nós, que nós possamos compreender e viver acreditando que Deus nunca pode mentir. Ora, se Deus não mente, se há alguma coisa na nossa vida que deve ser para nós um consolo, é nós termos esta sensação maravilhosa de que o nosso Deus nunca nos diria alguma coisa e depois faria outra. Então, é como se ele estivesse a dizer: tenham confiança. Quando leem a Escritura, quando ouvem uma pregação na igreja, porque tudo o que é feito para a vossa edificação espiritual. Mas nas igrejas são pessoas inspiradas por Deus. E o Senhor inspirou todo o mundo religioso, aquele que tem confiança em Deus e que faz as coisas com um propósito de o servir, mesmo que seja uma pessoa que tenha defeitos, como todos nós sabemos que todos temos, nós temos confiança que Deus nos inspira. E então o Senhor contagia-nos com esta confiança. Tenham confiança, diz o Senhor, na Escritura. Acreditem, porque eu não posso mentir. Aquilo que eu vos digo é algo que deve encher as vossas vidas de uma saúde espiritual que vos leva até à volta de Jesus e depois pela eternidade fora. Vejam, por exemplo, que aqui no capítulo 23 de Mateus, vamos ver se lá chego num instantinho, o capítulo 23 de Mateus, e os versículos, nos versículos 23, 2, no capítulo 23, nos versículos 23, 2 e 3, o Senhor diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos discípulos, e disse: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Agora reparem, fazei tudo o que eles vos mandam, porém, não vivam a vida que eles viveram. Não é? Vamos ler tal e qual como está aqui. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas tuas obras. Ora, o Senhor não pode ser mais sincero. Porquê? Porque os fariseus diziam coisas importantíssimas. Eles sabiam muito, eram homens, na realidade, com um conhecimento tremendo. Conheciam a Torá, por exemplo, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, sabiam-no de cor, eram capazes de o dizer todo de cor, não eram homens vulgares. E então o Senhor faz uma referência a isso. Estão a ver, é por isso, quem sou eu? Eu sou uma pessoa, enfim, que tenho também problemas na minha vida, que por vezes me levam ao arrependimento e me levam ao pedido de perdão ao Senhor, e não sei até se há, sei que algumas vezes até dirigi perdão a pessoas, porque sou um ser humano. No entanto, eu tenho um propósito neste momento, que é estudar a Bíblia nesta reunião de oração e estar no mesmo propósito que vocês têm, não é? Que é obedecer a Deus e aceitar os seus ensinos. Então o Senhor diz aqui que, na realidade, os fariseus eram criaturas sábias que ensinavam a Escritura. E como eles ensinavam a Escritura, ele recomendava que eles fossem ouvidos. Eu queria dizer-vos assim muito do coração, falar-vos de um texto que é muito conhecido, que se encontra em Mateus no capítulo 11 e no versículo 28. E este texto diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Agora pensem bem, o Senhor está a dizer: eu conheço as vossas fraquezas, eu sei que vocês por vezes vivem com uma pressão na vida tremenda, às vezes filhos a estudarem, que precisam de um apoio. Eu vivi essa experiência que eu não lhe sabia dar, e isto foi uma pressão muito grande para a minha vida, eu não poder ajudar um filho que precisava de mim, mas eu não tinha conhecimento para isso. É pressão. Claro que eu podia sempre fazer uma coisa: orar por eles e pedir ao Senhor ajuda para eles. E é esta
este entusiasmo que o Senhor queria na nossa vida. Vocês estão aflitos com alguma coisa, vinde a mim, eu sou o Deus dos aflitos. Ele diz-nos para nós que reconhece que a vida por vezes é uma tortura, é ir para o trabalho com dor de cabeça, é às vezes que o dinheiro parece que não quer chegar ao fim do mês. Quantas vezes isso nos aconteceu? Quantas vezes isso pode acontecer hoje a alguém? No entanto, meus queridos irmãos, o Senhor diz assim: eu sei, eu também vivi nesse mundo. E é esta a realidade que nós temos. Temos a realidade de um Deus que também foi homem, e ao mesmo tempo Deus. Não usou a sua divindade, como todos nós sabemos, então ele teve que sofrer estas torturas do mundo. E quando ele estava muito aflito, o que é que ele fazia? Diz que ia lá ao Monte das Oliveiras e orava fervorosamente ao Pai para que lhe fizesse companhia naquele momento. Não é que lhe desse mais santidade, porque Jesus era Deus, mas era que lhe desse paz ao seu coração, certamente, e um alívio também para ele alimentar a sua parte humana, pesava na vida de Jesus como pesa na nossa. Por isso, meus queridos irmãos, nós que estamos agora aqui neste momento a refletir sobre a palavra de Deus, nós temos que ter, sem dúvida nenhuma, alguns cuidados. E quando eu falo em alguns cuidados, eu estou a ser tão sério como foi Deus ao inspirar o apóstolo Paulo a escrever no livro aos Efésios algumas indicações que são primorosas para nós. E nunca tínhamos dúvidas disso. Ele diz no capítulo 5 de Efésios, por exemplo, e nos versículos 15 ao 18, o Senhor diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios. Sabem que esta expressão, o que eu já li na Bíblia chega para mim, já estudei muito, já li a Bíblia de capa a capa 3 ou 4 vezes, às vezes encontramos pessoas que disseram, já li a Bíblia 20 vezes. E a pergunta é, serviu para alguma coisa? É esse alerta que o apóstolo Paulo nos está aqui a lançar. Notem bem. Portanto, vede prudentemente, quer dizer, com um pensamento positivo. Não está a ter, não é negativo o pensamento. O pensamento é positivo. Olhem, verifiquem a vossa vida. Será que realmente vocês estão a aproveitar com segurança aquilo que vos é ensinado? E então eu volto a ler aqui: portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios, mas sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. E porquê é que os dias são maus? Porque o mundo não melhorou, desde o apóstolo Paulo até aqui. Lembrem-se que o apóstolo Paulo foi também um homem de sofrimento e teve também algumas dúvidas em algum momento da sua vida, quando ele diz: miserável homem que eu sou, quem me liberará do meu corpo esta morte, pois sirva a Deus com o entendimento, mas as minhas mãos, o meu pensamento, a minha vida, às vezes parece que é só pecado. Estão a ver? Também era uma pessoa que passava por estes momentos. E é por isso, certamente, que nesta experiência ele fala connosco. E ao dizer-nos isto, ele está a tentar dizer-nos o quê? Não sejam honestos. Não pensam que já resolveram tudo nas vossas vidas, está bem tudo. Diz ele, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual seja a vontade do Senhor. Então, se algumas vezes tivemos que dizer, se calhar em voz alta, eu hoje não tive um dia bom, perdoa-me por isto, Senhor. Eu hoje orei e o meu pensamento estava num assunto que tenho de resolver amanhã, perdoa-me, Senhor. Tu sabes como estas coisas são. Porque tu viste muitos homens a quem deste as mãos, as 2 mãos, ao paralítico que foi desceu por um telhado, levado pelos amigos, disse junto
ao poço onde estava aquele senhor que também lhe perguntou: tu queres ser salvo? E ele disse: Senhor, então é isso, exatamente isso que eu quero, mas não há quem me meta na água. Estão a ver histórias muito conhecidas. Não estou a falar nada que seja desconhecido por nós. Estou a falar nos momentos em que Jesus esteve presente. Ele depois diz aqui, a um certo momento, no versículo 18, diz assim: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Onde há contenda, onde há discussões necessárias, né? Onde há às vezes teimosia até para quem sabe mais, este versículo não está bem interpretado. Todas essas coisas, meus queridos irmãos, nós podemos viver sem elas. Não podemos viver sem a virtude do Espírito Santo na nossa vida para nos ajudar a compreender e a aceitar aquilo que o Senhor propôs para a nossa vida como o melhor. Eu queria muito, meus queridos irmãos, que tivessem esta consciência desta realidade que é estarmos perante Deus quando temos a Bíblia aberta. E se nós abrimos e há entre nós alguma discussão acerca de algum texto, eu às vezes penso que isso que não é edificante para a nossa vida. Eu estou a falar assim porquê? Eu estou a falar assim porque o apóstolo Paulo foi o homem que mais nos instruiu a sermos muito cuidadosos com a nossa linguagem, muito cuidadosos como vivemos com as outras pessoas, muito cuidadosos com a forma quando saímos de algum lugar, o que é que ficam a pensar de nós. Fazer da nossa vida uma vida de missão, às vezes sem abrir a boca. Vocês conhecem uma história que eu vos contei. Uma irmã nossa, aqui da igreja de Coimbra, tinha uma pessoa que não gostava nada dela. Um dia a senhora adormeceu, depois de muito, muito cansada, e quando acordou não tinha feito comida para o marido, até porque ela também estava muito doente, eram já com uma certa idade, e uma irmã nossa tinha feito uma panelinha de sopa. A irmã que ela não gostava tinha feito uma panelinha de sopa e bateu-lhe à porta e disse: olha, eu trouxe aqui uma sopinha quentinha, acabei de fazer agora, a um sábado, que era o dia que a nossa irmã estava em casa, a um sábado à tarde. E ela aparece lá com a sopinha quente, e sabem que a senhora se tornou uma missionária da Igreja Adventista sem nunca ter entrado na igreja, e morreu sem entrar na igreja, e tornou-se uma missionária. E a nossa irmã não disse uma palavra, fez apenas uma panela de sopa e apareceu na casa dela com uma panela de sopa. E aquela mulher ficou extremamente agradecida, provavelmente não teriam mesmo nada para comer. Meus queridos irmãos, eu repito um pouco aquilo que disse há pouco. Deus conhece realmente as agruras da vida, porque o Senhor também passou pela terra onde nós vivemos. Conheceu muita gente que tinha necessidade de bens alimentares. Nós conhecemos os seus milagres. Conheceu muita gente que teria, sei lá, falta de tudo. Ele viveu isso aqui. E a sua parte humana aprendeu também muito com isso. Se calhar até não a melhorar a sua vida, porque ele era Deus. Mas acredito que foi uma escola para ele, para saber onde procurar, se calhar no outro dia. Ir ao encontro das pessoas. Ele atravessava muitas vezes o mar da Galileia para ir falar com os samaritanos que viviam do outro lado. E os judeus não lhe davam grande confiança, mas ele era o Jesus que tinha atenção, tinha cuidado com todas as pessoas que estavam ao seu redor. Isto mesmo se aplica a nós hoje, queridos irmãos. É melhor cuidarmos uns dos outros, muito melhor cuidarmos uns dos outros do que entrar realmente nestes desaires que às vezes pode haver na nossa vida,
que obrigaram o apóstolo Paulo a escrever: não vos embriagueis com o vinho na qual há contenda, há discussão. Não. Encham-se do Espírito Santo e façam as coisas maravilhosas que o céu nos ensina através da sua palavra. Vou ainda ler aqui um último texto. Eu estou mesmo a terminar, que se encontra aqui em Isaías. Se encontra em Isaías, no capítulo... Estou à procura, aqui no capítulo... Perdão. No capítulo 28 e nos versículos 16. No versículo 16, e que diz assim: portanto, diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já aprovada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Quem é a pedra angular? É Jesus. Isaías viu, à volta de 710 anos antes, teve uma visão do Jesus que nós hoje conhecemos muito melhor. E Jesus diz que nós também somos pedras. Mas o Senhor Jesus quer que nós sejamos pedras vivas. Por isso, meus queridos irmãos, hoje que nós possamos terminar esta reunião com vontade de ser uma pedra viva. Não uma pedra de esquina, mas uma pedra viva, que pode contaminar outras pedras a serem também vivas, que são os nossos irmãos. Vamos terminar com o hino 464.
E agora vamos terminar com uma oração. Nosso Deus que estás nos céus, muito obrigado, querido Pai, pelos momentos que aqui passamos. Eu imploro-te, Senhor, que as palavras que ouvimos da Santa Escritura não sejam em vão para nós, não sejam em vão para mim. Ajuda-me, querido Senhor, a mim e aos meus irmãos, a ser umas pedras vivas e que tenhamos a coragem de testemunhar o Cristo que vive também no nosso coração. Em seu nome. Amém.